Vendo a deusa de muitos anos, Liu Huyan, de repente falir. Seus olhos vermelhos tremiam enquanto ela me perguntava se eu poderia emprestar 1 milhão para ela. Eu vi seu rostinho pálido. Doíu até a alma. Mas brinquei, dizendo: 1 milhão não é suficiente. Eu te dou 100 milhões como dote. E então você pode se casar comigo. Eu pensei que ela ficaria furiosa. Que ela sentiria que eu estava a humilhando. Mas ela apenas hesitou por um segundo. E então me encarou fixamente com aqueles lindos olhos. E disse, palavra por palavra: tudo bem. Eu me casarei com você. Naquele momento, toda a calma e compostura que eu construí desde o meu renascimento desmoronaram instantaneamente. Parece que as coisas não estão indo de acordo com o roteiro que eu imaginei. Eu me chamo Fang Yuan. Sou um renascido. Na vida passada, eu era um workaholic, lutando desde o início. Aos 35 anos, possuindo centenas de bilhões em ativos, tornei-me um mito dos negócios na boca dos outros. Mas eu não estava feliz, porque a garota por quem fui apaixonado durante toda a minha juventude está em apuros. Ela faleceu antes que eu pudesse alcançar o sucesso. A tragédia dela começou com uma falência familiar repentina. O pai dela teve um derrame e foi hospitalizado. Precisava urgentemente de uma grande quantia para a cirurgia. Sua suposta melhor amiga, Bai Ningbin, que também foi minha rival comercial na vida passada, fingiu ajudar, mas na verdade fugiu com o dinheiro, forçando-a a se casar com um escória, Jiboda. Após o casamento, Liu Huyan viveu uma vida pior que a morte. E, finalmente, tirou sua jovem vida em desespero. Eu nunca vou esquecer no funeral dela o breve momento de triunfo no rosto glacial de Bai Ningbin. Nem vou esquecer Jiboda, aquele animal, que se virou e usou a herança da família Liu para esbanjar. E eu era apenas um garoto pobre na época, sem nem sequer ter o direito de dizer uma palavra a ela. Esse remorso e impotência eram como uma cobra venenosa, roendo a minha segunda metade da vida. Então, quando eu, após uma bebedeira, abri meus olhos e descobri que tinha voltado aos 22 anos, no dia anterior à falência da família Liu, a primeira coisa que fiz foi pegar meus próximos 10 anos. Escrevi todas as áreas que explodiriam em popularidade. Entreguei ao meu subordinado mais leal, Shen Jiu, que também é conhecido como Shen Ju, o lobo de Wall Street. Ouvi dizer que ele é uma espécie de viajante do tempo. E então, defini para mim mesmo o único objetivo para o resto da minha vida: relaxar e proteger Liu Huyan. Nesta vida, não quero mais ser um mito dos negócios. Eu só quero ser um inútil que espera para morrer, protegendo minha garota. Experimentar as 8 principais cozinhas. Beber todos os vinhos caseiros. E aprimorar meus gominhos e a linha de sereia. Afinal, um corpo saudável é a base para aproveitar a vida. Calculei o tempo certo. Liu Huyan esta tarde virá me procurar sem saída. Da última vez, ela procurou todos os seus parentes e amigos. Só eu, um colega comum, ainda estava disposto a emprestar-lhe o telefone. Infelizmente, naquela época, dei tudo de mim. E só consegui juntar 30 mil yuans, uma gota no oceano. Desta vez é diferente. Quando cheguei correndo ao saber da notícia, eu estava vestindo calças de moletom largas e treinando na sala com o torso nu. A última série de abdominais. O suor escorria pelas linhas musculares definidas, caindo nas curvas da linha abdominal. Enxuguei o suor. E então caminhei lentamente para abrir a porta. Do lado de fora da porta estava aquela que estava gravada no meu coração. Liu Huyan, vestindo um vestido desbotado de tanto lavar. Seu cabelo estava um pouco bagunçado. Aqueles olhos que sempre continham um sorriso, agora estavam vermelhos como os de um coelho. Ela ficou surpresa ao me ver sem camisa. 2 nuvens vermelhas voaram instantaneamente para suas bochechas. Seu olhar desviou-se em pânico. Mas ela não pôde deixar de notar meus músculos abdominais firmes por 0,1 segundo. Eu sei que ela deve ter reunido a maior coragem de sua vida para estar aqui. Fang Yuan. Sua voz estava embargada pelo choro, tremendo terrivelmente. Eu perguntei a ela: o que aconteceu com o tio? Eu sabia a resposta, mas perguntei mesmo assim. A voz era tensa e baixa. Ele teve um derrame repentino. Está sendo ressuscitado no hospital. O médico disse que a cirurgia custaria 1 milhão. Enquanto dizia isso, as lágrimas começaram a cair como se tivessem se soltado. Procurei em todos os lugares. Só você. Você poderia me emprestar algum dinheiro?
Eu continuei a conversa dele. Ele assentiu repetidamente, como se estivesse agarrando a última esperança, olhando para mim humildemente. Eu sei que é muito dinheiro. Você pode não ter também. Mas, contanto que você esteja disposto a me emprestar, eu vou te dar uma nota promissória. Nesta vida, vou trabalhar como um boi ou um cavalo para te pagar. Olhando para ele assim, meu coração era como se estivesse sendo agarrado por uma mão gigante, apertado com força, doendo. Essa é a garota que eu segurava na palma da minha mão com medo de deixar cair, que eu mantinha na minha boca com medo de derreter. Na última vida, foi por causa desse 1 milhão. A vida dela desceu ao abismo. Respirei fundo. Suprimi as emoções turbulentas dentro de mim. Recostei-me preguiçosamente no batente da porta. Esbocei um sorriso que eu pensava ser indiferente. Liu Huyan. Que tipo de relacionamento nós temos? Colegas comuns. O corpo dela enrijeceu. O rosto dela ficou terrivelmente pálido em um instante. A luz nos olhos dela diminuiu gradualmente. Eu sei que isso é cruel. Mas tem que ser assim. Como colegas de classe, não é impossível emprestar dinheiro. Mudei meu tom repentinamente, apreciando a luz que reacendeu nos olhos dela. Mas 1 milhão é muito pouco. Liu Huyan ficou estupefata, olhando para mim perplexa. Estendi um dedo e balancei na frente dela. Disse meio brincando. Eu te dou 100 milhões. Considere como dote. Case-se comigo. O ar congelou instantaneamente. Eu estava até preparado para o tapa dela. Ou seu idiota. Afinal, aos olhos de qualquer um, isso seria uma humilhação oportunista. A situação atual é muito semelhante àquelas donzelas indefesas vendendo-se para enterrar seus pais nos tempos antigos. Eu só quero usar esse método para cortar todos os seus caminhos de volta, deixando-a sem escolha a não ser depender de mim. Quando ela se casar comigo, eu a mimarei como uma princesa, para que ela saiba que eu não a estou humilhando, mas a amei por 10 anos inteiros. No entanto, a reação de Liu Huyan superou completamente minhas expectativas. Ela apenas me encarou fixamente. Naqueles belos olhos, as emoções eram tão complexas que eu não conseguia entender. Havia choque. Havia humilhação. Havia luta. Mas mais do que tudo, havia uma determinação de queimar as pontes. Meio minuto se passou. Justo quando eu pensei que ela ia explodir, ela disse levemente, mas incrivelmente claramente. Pronunciei 3 palavras. Está bem, eu me caso com você. As 108 falas que eu havia preparado na minha mente instantaneamente me engasgaram. Em vez disso, tenho algumas dúvidas. Será que eu renasci em um universo paralelo? Assistente Shen. Exato, é isso. Se não, por que eu estaria aqui? A Liu Huyan deste mundo na verdade é apaixonada por mim. Você pensou bem? Eu gaguejei um pouco. É a primeira vez nesta vida que tenho dificuldade em falar. Liu Huyan assentiu com a cabeça. Seu olhar estava excepcionalmente firme. Eu pensei muito bem. 100 milhões em troca da vida do meu pai. Em troca da minha família Liu não falir. Vale a pena. Mas eu tenho condições. Diga. Eu me forcei a me acalmar. Embora o desenvolvimento dos eventos seja bizarro, o resultado é bom. Após o casamento, seremos apenas um casal de fachada. Portanto, não interfiro na vida privada. Pode ser. De qualquer forma, tenho tempo de sobra para que ela descubra a verdade. Segundo, considero isso um investimento seu na minha família Liu. No futuro, os lucros da empresa, eu vou te pagar de volta com juros. Eu ri levemente. Senhorita Liu, você não entendeu a situação? Agora sou eu quem está te comprando. Não é você buscando investimento. O dinheiro não precisa ser devolvido. Você é minha para o resto da vida. Eu disse isso deliberadamente de forma dominadora e irracional. Queria ver a reação dela. Ela realmente mordeu o lábio inferior. Seus olhos estão vermelhos de novo. Mas no final ela ainda conseguiu aguentar. Ela acena com a cabeça. Tudo bem. Essa sua maneira de aceitar tudo passivamente me faz sentir dor e coceira no coração. Ok, chega. Não chore. Que preocupação. Peguei alguns lenços de papel no armário da entrada. Entreguei-os a ela de forma brusca. Trouxe sua identidade e certidão de nascimento? Ela olhou para mim atônita. Inconscientemente, ela acenou com a cabeça. Se trouxe, vamos. Primeiro vamos registrar o casamento no hospital distrital. Virei-me e voltei para o quarto. Peguei uma camiseta aleatória e vesti.
Peguei a chave do carro. Agora. Ela claramente não estava acompanhando meu ritmo. E então? Esperar o tio piorar para ir? Eu disse impacientemente. Liu Huyan não disse mais nada. Silenciosamente me seguiu para a vida. Meia hora depois. Estávamos segurando 2 livretos vermelhos. Saindo do escritório de Yunshin. O sol estava um pouco forte. Liu Huyan apertou a certidão de casamento. Suas mãos tremiam violentamente. Como se aquilo não fosse um documento, mas uma marca. Eu a observei. Suspirei interiormente. Eu sei que ela deve estar se sentindo agora. Humilhada e desesperada. Não importa. O futuro é longo. Peguei meu celular. Disquei para o assistente Shen. Presidente Fang. No que posso ajudar? Veio do telefone. A voz enérgica do assistente Shen. Desde que entreguei o planejamento comercial futuro para ele. Esse homem de 40 e poucos anos. Ficou como se tivesse tomado energético. Sinto que esse comportamento abriu algum interruptor. Instantaneamente se tornou meu subordinado número 1 em dedicação. Você tem que estar de plantão 24 horas. Com medo de que este chefe relaxado não lhe dê trabalho. Assistente Shen, faça algumas coisas para mim. Serei preciso. Entre em contato com os melhores especialistas em neurologia da Suíça. O mais rápido possível. Leve-os ao hospital da cidade. Eu cubro todas as despesas. Segundo, transfira 100 milhões para minha conta. Terceiro, verifique a situação atual do Grupo Liu, especialmente seus principais concorrentes. Quais foram seus movimentos recentes? Então você sabe. O assistente Shen do outro lado da linha não teve dúvidas e respondeu apenas 3 palavras. Entendido, chefe. Desliguei o telefone. Eu vi Liu Huyan me olhando com um olhar de que não sou um estudante pobre. Liu Huyan, você me conhece muito pouco. Estou com preguiça de explicar. Puxando ele para dentro do meu velho Rolls-Royce que não chama tanta atenção. Primeiro para o hospital. O tio é prioridade. O carro dirigiu suavemente em direção ao hospital da cidade. Liu Huyan permaneceu em silêncio o caminho todo. Apenas a mão segurando a certidão de casamento ficava cada vez mais apertada. Chegando à porta da sala de cirurgia do hospital, a mãe de Liu Huyan estava andando ansiosamente de um lado para o outro. Ao nos ver, ela rapidamente veio ao nosso encontro. Como está Huyan? Mãe, o problema do dinheiro foi resolvido. Liu Huyan disse, inconscientemente olhando para mim. Só então a mãe de Liu me notou e perguntou confusa. Quem é este? Mãe, este é meu amigo, Fang Yuan. Liu Huyan apresentou vagamente. Eu também não me importo. Eu balancei a cabeça para a mãe de Liu. Justamente neste momento, uma voz repugnante ressoou. Huyan, eu cheguei. As despesas da cirurgia do tio, eu já preparei. Vi um homem vestindo roupas de marca, com o cabelo brilhantemente oleado, e uma aparência sórdida segurando um buquê de rosas, caminhando rapidamente. Giboda. Na vida passada, ele forçou Liu Huyan à morte. O culpado. Ao vê-lo, meus olhos instantaneamente ficaram frios. É realmente que inimigos se encontram. Ele se entregou tão rápido. Giboda não me notou. Ele foi direto para Liu Huyan e disse apaixonadamente. Huyan, eu sei que sua família teve problemas. Não se preocupe. Eu estou aqui. Tudo vai ficar bem. 1 mero milhão para mim. Não é nada. Contanto que você concorde em ser minha namorada. Todo o grupo G será seu no futuro. Quando ela estava prestes a puxar Liu Huyan, eu não tinha reagido ainda. Liu Huyan agiu como se tivesse visto um fantasma e recuou abruptamente, evitando o toque dele. Giboda. Obrigada pela sua gentileza. Mas não precisa. As despesas cirúrgicas do meu pai já foram resolvidas. Sua voz estava fria como gelo. Esse desgosto e alienação não podem ser fingidos. Estou um pouco surpreso. Na vida passada, embora Liu Huyan não gostasse de Giboda, mas para salvar seu pai, ela foi forçada a aceitar sua ajuda. Por que sua reação é tão forte nesta vida? O sorriso no rosto de Giboda congelou. Ele claramente não esperava ser rejeitado. E ser rejeitado de forma tão direta. Resolvido. Huyan, não está brincando comigo, né? 1 milhão não é troco. Vá até lá e resolva você mesmo. Ele me mediu de cima a baixo.
Seu olhar estava cheio de desprezo. Com base nele? Alguém que, de cima a baixo, não vale nem 500 yuans. Eu olhei para mim mesmo. Camiseta de algodão puro. Calças de moletom. Tênis de fabricação nacional. De fato, pareço um pobre coitado. Não me dou ao trabalho de ligar para ele. Este tipo de palhaço. Só de olhar já me sinto sujo. Puxei uma cadeira. Sentei-me por conta própria. Peguei meu celular e comecei a assistir vídeos curtos. Jin Ao também não acordou hoje. O tópico Jin Ao está de novo nos Trending Topics. A seção de comentários abaixo está cheia de hahaha, dizendo que minha empresa, por causa do estilo relaxado do chefe, na verdade disparou. Não é à toa que é meu subordinado workaholic. Minha indiferença irritou completamente Giboda. Garoto, estou falando com você. Você está surdo? Ele apontou para meu nariz e amaldiçoou. Que tipo de droga você deu para Liu Huyan? Você sabe quem eu sou? Meu pai é o presidente do Grupo G. Se você me ofender, farei com que você não consiga sobreviver nesta cidade. Liu Huyan se colocou na minha frente, olhando friamente para Giboda. Giboda, por favor, seja mais respeitoso. Fang Yuan é um amigo que convidei para ajudar. Não tem nada a ver com você. Nós mesmos resolveremos as questões de dinheiro. Não precisa se preocupar. Agora, por favor, vá embora. Não perturbe o descanso do meu pai. Amigo. Giboda parecia ter ouvido a maior piada do mundo. Huyan, você ficou louca? Você ainda está falando de integridade em um momento como este? Além de mim, quem pode te dar 1 milhão para te ajudar? Pergunte a ele. Ele pode? Ele apontou para mim arrogantemente. Eu nem sequer levantei as pálpebras. Apenas cuspi 2 palavras fracamente. Barulhento. Nesse momento, uma série de passos rápidos veio. O diretor do hospital trouxe um grupo de chefes de departamento e alguns grandalhões correndo. Qual de vocês é o Sr. Fang Yuan? O diretor perguntou-me sem fôlego, com uma atitude extremamente respeitosa. Eu preguiçosamente levantei a mão. O diretor imediatamente correu até mim, curvando-se 90 graus. Sr. Fang, olá. Eu sou o diretor deste hospital. Acabei de receber a notificação. A equipe do professor Krisman, da Suíça, já embarcou. A previsão é de chegada em 3 horas. Já preparamos a sala de cirurgia e a enfermaria VIP com as mais altas especificações. Há mais alguma coisa que precise da nossa ajuda? Todo o corredor ficou instantaneamente em silêncio. A mãe de Liu Huyan abriu a boca em choque. A expressão no rosto de Giboda era ainda mais interessante, como se tivesse engolido uma mosca. Professor Krisman. Esse é um especialista em neurologia de classe mundial. Dizem que até o príncipe do Oriente Médio tem que esperar na fila, para que ele realize uma cirurgia. E agora ele realmente veio especialmente para o pai de Liu Huyan. Obrigado pelo seu trabalho. Eu respondi levemente. Então apontei para Giboda. Expulse-o. Sim, sim, sim. O diretor acenou com a cabeça e se curvou apressadamente. Então acenou para o segurança. O que vocês estão esperando? Por favor, retirem este senhor. E não permitam que ele volte a pisar neste hospital. Vocês estão expulsando. Giboda estava furioso, pulando de raiva. Meu pai é o presidente do Grupo G. Vocês vão se arrepender de me afrontar. Ele nem terminou de falar, e já estava sendo arrastado por 2 seguranças. Continuava berrando, inconformado. Finalmente, o mundo ficou em silêncio. A senhora Liu finalmente voltou a si. Aproximou-se de mim. E, emocionada, falou sem parar. Senhor Fang, muito obrigada. Você é um grande benfeitor para nossa família. Tia, não precisa agradecer. Eu me levantei. Pode me chamar de Xiao Fang. Eu hesitei por um instante. E olhei para Liu Huyan ao meu lado. Eu disse. A partir de agora, somos uma família. A senhora Liu ficou perplexa. O rosto de Liu Huyan ficou vermelho até o pescoço. Ela pisou forte no meu pé. E então me puxou para um lado. E disse em voz baixa. Fang Yuan, que besteira você está dizendo? Eu estou dizendo besteira? Mudei de mão o envelope vermelho, ainda quente no meu bolso. Nós somos um casal legal agora. O que somos, se não uma família? Ela ficou sem palavras com a minha resposta. Só conseguiu me encarar, inflada de raiva. Vendo essa expressão vívida dela, me senti muito bem. Essa é a minha Liu Huyan.
Não aquela pática da vida passada. Nesse momento, o telefone do assistente Shen tocou novamente. Chefe, descobrimos. É a empresa Li que está recentemente adquirindo maliciosamente o grupo Liu. Ao mesmo tempo, uniram-se a vários fornecedores de matéria-prima e cortaram o suprimento de bens de Liu. Querem forçar Liu a ceder. Além disso, eles também subornaram um executivo sênior dentro dos Liu, preparando-se para desafiar na reunião do conselho de amanhã. Bons truques. Sujo o suficiente. Eu bufei friamente. Na vida passada, foram esses golpes combinados que derrubaram diretamente a família Liu. Chefe, o que você precisa que eu faça? Assistente Shen. O que você acha? Eu perguntei de volta. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. E então veio o assistente Shen, em uma voz tão animada que mudou de tom. Eu entendi. Chefe, prometo completar a missão. Não deixarei essas coisas sujas mancharem seus olhos e os de sua esposa. Eu desliguei o telefone. Eu olhei para Liu Huyan. Ela estava olhando para mim com uma expressão preocupada. Algo aconteceu com a empresa também? Ela é incrivelmente inteligente. Adivinhou algo pela minha conversa. Bobagem. Amassei o cabelo dela. Que bom. Eu estou aqui. O céu não vai cair. O que você precisa fazer agora é cuidar do seu tio com tranquilidade. Deixe o resto comigo. Ela olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de incerteza e dependência. Esse sentimento fez meu coração, que carregava 2 vidas, voltar a bater violentamente. A equipe do professor Crisman foi muito eficiente. A cirurgia foi muito bem sucedida. O pai de Liu foi transferido para o melhor quarto individual do hospital, com enfermeiras de primeira linha cuidando dele 24 horas por dia. O coração apreensivo da mãe de Liu finalmente se aliviou, olhando para mim. Era como se estivesse olhando para um bodhisattva salvador. Resolvido o assunto do hospital, levei Liu Huyan de volta para minha residência. Um grande apartamento com vista para o rio no último andar do centro da cidade. De acordo com nosso acordo. Coabitação após o casamento. Eu arrastei a mala dele para dentro, falando como se fosse natural. Liu Huyan fechou os lábios, sem dizer nada, considerando como um consentimento. Ela examinou esta casa de decoração minimalista, que exala extravagância em todos os lugares. O olhar dela estava um pouco reservado. Seu quarto é ali. Suíte principal. Eu apontei. E você? Ela perguntou inconscientemente. Eu durmo no quarto de hóspedes. Ela claramente deu um suspiro de alívio. Eu pensei. Garotinha. Tem uma grande desconfiança. Vá tomar um banho primeiro. Troque de roupa. Eu já mandei tirar essa que você está usando. Eu não gosto. Ela abaixou a cabeça e olhou para o vestido branco desbotado que estava vestindo, apertando firmemente um canto. Eu não disse mais nada. Virou-se e entrou na cozinha. Pegou uma garrafa de vinho de ameixa caseiro da geladeira. Serviu uma taça. Sentou-se no balcão e saboreou lentamente. Na vida passada, para socializar, bebi muito licor forte que machucou meu estômago. Nesta vida, só quero beber algo que eu goste. Esperei Liu Huyan sair do banho. Suas bochechas estavam rosadas, como um pêssego maduro. Dava vontade de morder. Minha garganta involuntariamente se moveu. Droga! Claramente, sou virgem há 2 vidas. Como ainda posso ser tão indeciso? Venha! Eu gesticulei para ele. Ele hesitou por um momento, mas ainda assim se aproximou obedientemente. Pedi que ele se sentasse no banco alto do balcão, enquanto eu peguei um secador de cabelo e fiquei atrás dele. Comecei a secar o cabelo dele. Meus movimentos eram muito suaves. O vento quente roçava seus cabelos, com um leve cheiro de shampoo. O aroma invadiu minhas narinas. O corpo de Liu Huyan estava muito tenso. Ela não se atreveu a se mover. Deste meu ângulo, eu podia ver claramente o lóbulo da orelha avermelhado dela, e o pescoço longo, branco e fino. Liu Huyan. Eu de repente falei. A voz dele era tão baixa quanto a de um mosquito. Não use mais aquele vestido branco. Por quê? Porque eu desliguei o secador de cabelo, e me inclinei perto do ouvido dele para usar. Apenas nós 2. Podemos ouvir a voz dizendo. A pessoa que usa aquele vestido para ver giboda. Não é você. Com um estrondo. Eu sinto a garota na minha frente. O corpo instantaneamente endureceu como uma pedra. Ela virou a cabeça bruscamente e olhou para mim inacreditavelmente.
Tempestades furiosas foram desencadeadas em seus olhos. Eu só culpo pular na fogueira. O rosto de Liu Huyan ficou terrivelmente pálido em um instante. Ela não é tola. Antes, talvez apenas suspeitasse de mim. Mas a confirmação vinda da minha boca. A dor de ser traída pela pessoa mais próxima é suficiente para derrotá-la. Por quê? Por que Bai Ningbin faria isso? Não éramos os melhores amigos? Ela murmurou para si mesma. Lágrimas começaram a girar em seus olhos novamente. Por que ela tem inveja de você? Eu disse levemente. Inveja que sua família é melhor que a dela. Que você é mais bonita que ela. Sempre o foco das atenções. E ela só pode ser sua acompanhante. Bai Ningbin. Minha noiva. A família dela é realmente comparável à família Liu, superando-a até mesmo em algumas áreas. Ela foi criada desde pequena para ser uma herdeira. É a presidente iceberg aos olhos dos outros. Uma filha do céu. Mas só eu sei. Sob aquela máscara fria, esconde uma alma muito mais distorcida e insegura. Na vida passada, ela estava assim, por um lado, desempenhando o papel de melhor amiga de Liu Huyan, e por outro, empurrando-a para o abismo com as próprias mãos. E então, como vencedora, tentando se aproximar dela. Que pena! Ela não sabia até morrer que eu amei do começo ao fim. Apenas Liu Huyan. Olhando para Liu Huyan prestes a cair, eu suspirei. Eu a abracei. Está bem. Não pense mais nisso. Esses lixos no futuro nunca mais aparecerão no seu mundo. Minha mão acariciou suavemente suas costas, consolando-a. Comigo aqui, ninguém pode mais intimidá-la. O corpo dela é muito macio, trazendo uma leve fragrância. Soluçando baixinho em meus braços. Desta vez, ela não me afastou. Em vez disso, como alguém se afogando, agarrou-se à madeira, agarrando as roupas no meu peito, apertando cada vez mais. Eu a abracei. Meu coração estava cheio de ternura. Nesta vida, não só vou deixá-la viver, mas também deixá-la viver, mais feliz do que qualquer outra pessoa. Aqueles que já a machucaram, eu vou fazê-los pagar centenas de vezes o preço. No dia seguinte, eu acordei naturalmente. O sol entrava pelas janelas do chão ao teto, quente e aconchegante. Eu me espreguicei. Saí do quarto de hóspedes. Senti o cheiro de comida. No restaurante, Liu Huyan estava usando um avental, atarefada na cozinha aberta. A mesa de jantar já estava posta. Um requintado café da manhã chinês, mingau de milho, xiaolonggao, e alguns acompanhamentos refrescantes. Eu fiquei paralisado. Na vida passada, Liu Huyan era uma dama rica que nunca sujou as mãos. Uma garota delicada e intocável. Sem falar em cozinhar. Ela mal tinha entrado na cozinha algumas vezes. Como ela poderia fazer tudo isso? E tudo o que eu mais amo comer. Você acordou. Liu Huyan ouviu o movimento. Virou-se e me deu um sorriso um tanto tímido. Preparei algo rápido. Não sei se agrada ao seu paladar. Eu fui até a mesa de jantar, olhando para a tigela fumegante de mingau de milho. Meu coração estava em turbulência. Essa sensação é muito familiar. Na vida passada, quando minha empresa estava no momento mais difícil, meu estômago está atacado. Foi imaginando Liu Huyan fazendo uma tigela para mim, desse mingau que conseguia aguentar. Como você sabe que eu gosto de comer isso? Eu a observei, tentando ver alguma coisa em seu rosto. Eu chutei. Seu olhar estava um pouco evasivo. Sem ousar me encarar. Eu vi que você tem muitos livros sobre culinária chinesa em casa. É mesmo? Eu também dei uma olhada na estante da sala de estar. De fato, havia uma seleção dos 8 principais estilos de culinária. Mas eu comprei isso depois de renascer. Preparei-me para desfrutar a vida depois de me aposentar. Ela só chegou ontem. Quando ela percebeu isso, fiquei chocado. Mas não insisti na pergunta. Bom trabalho. Peguei a colher e tomei um gole do mingau. O sabor está perfeito. Receber meu elogio. Os olhos de Liu Huyan brilhavam, com as sobrancelhas franzidas, ainda preocupada com os assuntos da empresa. Eu perguntei preguiçosamente. Ela assentiu. A aquisição hostil da Testar continua. Vários fornecedores de matéria-prima também rescindiram unilateralmente os contratos. Metade da linha de produção já parou. Hoje à tarde é o conselho de administração. Eu tenho medo. Medo do quê? Eu olhei para ela.
Eu estou aqui. Você ainda tem medo? Ela levantou a cabeça e olhou para essa minha aparência despreocupada. Seus olhos estavam cheios de dúvida. Eu sei que ela não acredita. Um inútil que só sabe ficar deitado rolando o celular. Que solução ele pode ter? Eu também não explico. Apenas pegou o celular e enviou uma mensagem no WeChat para o assistente Shen. Assistente Shen. Qual o progresso? O dedicado assistente Shen respondeu, informando, chefe, tudo sob controle. O dinheiro usado para adquirir as ações dispersas de Liu já foi alavancado de forma inteligente por meio de 3 empresas offshore, para vendê-las a descoberto. Agora eles não apenas não têm dinheiro para continuar adquirindo, como também nos devem 10 vezes o preço premium. Quanto aos fornecedores de matéria-prima, suas empresas matrizes foram totalmente adquiridas por nós ontem à noite. Acabei de notificá-los, como novo presidente do conselho, para retomar o fornecimento a Liu com um preço 3 vezes maior, para Liu. Caso contrário, que esperem a liquidação por falência. O dedicado assistente Shen continuou. Além disso, as provas de que aquele traidor interno de Liu desviou fundos públicos para sustentar uma amante já foram entregues por meus homens à sua esposa e à comissão disciplinar. Acho que, neste momento, ele está encenando uma luta em casa. Definitivamente não poderei comparecer à reunião do conselho da tarde. O rei do trabalho assistente Shen disse finalmente. Chefe, pode deixar. Fique tranquilo. O senhor e a senhora podem desfrutar do seu tempo a sós. Se eu ainda o preocupasse com esta pequena coisa, seria negligência da minha parte. Vendo o relatório enviado pelo assistente Shen, eu levantei os cantos da boca satisfeito. Profissional. Não é à toa que é o rei do trabalho número 1 que eu mesmo treinei. Guardei meu celular. Eu pisquei para ele. E criei um suspense. Não fui à reunião do conselho do grupo Liu à tarde. Este tipo de pequena cena não merece que eu apareça pessoalmente. Eu apenas pedi ao assistente Shen para acompanhar Liu Huiyan como consultor de investimento pessoal do Sr. Fang Yuan. Acompanhar Liu Huiyan como consultor de investimento pessoal do Sr. Fang Yuan, enquanto eu me deitava confortavelmente em casa, bebendo licor de ameixa e assistindo a transmissão ao vivo em um tablet. Isto foi especialmente organizado pelo assistente Shen. Ele disse que queria que eu, o chefe, ter a estratégia geral sob controle e vencer a 1000 quilômetros de distância. O clima na sala de conferências é tenso. Os rostos dos antigos acionistas de Liu não parecem muito bons. O diretor Liu ainda não acordou. Agora a empresa está sem líder. A desgraça nunca vem sozinha. A linha de produção parou. O que devemos fazer? É tudo culpa daquele bastardo da família Ji por aproveitar a situação. Ele é uma pessoa desprezível. E aquele vice-presidente Li, ele desapareceu completamente em um momento crucial. E não consigo entrar em contato por telefone. Justamente quando todos estavam suspirando, a porta da sala de conferência se abriu. Liu Huiyan entrou vestindo um terno profissional impecável. Atrás dela estava o assistente Shen, vestido em um terno e exalando confiança. Todos os olhos estavam fixos nela. Huiyan, por que você veio? Um diretor, Wang Qing, que tinha um bom relacionamento com a família Liu, perguntou surpreso. Tio Wang. Caros diretores. Liu Huiyan respirou fundo. Seu olhar percorreu todo o salão. A voz não era alta, mas era excepcionalmente firme. A partir de hoje, eu substituirei temporariamente a vontade do presidente e lidarei com todos os assuntos da empresa. Assim que as palavras foram ditas, houve um alvoroço imediato abaixo. Absurdo! O que você entende, garota? A gestão da empresa é uma brincadeira de criança? Entregar um negócio tão grande a você não é uma morte mais rápida? Huiyan, ouça o conselho de seus tios. A melhor maneira agora é aceitar a aquisição do técnico. Pelo menos você ainda pode salvar parte dos ativos. Liu Huiyan ignorou essas dúvidas. Apenas disse calmamente. Eu entendo as preocupações de todos os tios. Mas eu não vou vender o trabalho de uma vida inteira do meu pai. Serei o consultor-chefe de estratégia do grupo Liu Xi, para ajudar a senhorita Liu a lidar com os assuntos da empresa. 10 bilhões! Toda a sala de conferências ficou em silêncio instantaneamente. Todos ficaram atordoados com este número astronômico. Em seguida, o assistente Shen também divulgou um segundo documento. Além disso, sobre o problema do corte de abastecimento de matérias-primas, também já foi resolvido.
A controladora de 3 empresas de matérias-primas, Tianyong e Yixin Province, foi totalmente adquirida pelo Sr. Fang Yuan. A partir de amanhã, fornecerá ao Liu Xi, prioritariamente e sem limite, a um preço 30% inferior ao preço de mercado. Quanto ao grupo Jixi, o assistente Shen empurrou os óculos. Um brilho brilhou por trás das lentes. Eles atualmente mal conseguem se proteger, e não têm mais capacidade de representar qualquer ameaça ao Liu Xi. Na tela, estava a notícia de que o preço das ações do grupo Jixi havia despencado, e estava à beira da falência. Todo o silêncio no salão de reuniões era ensurdecedor. Todos os diretores olharam para Liu Yan e o assistente Shen, com um olhar de admiração. No segundo anterior, Liu Xi ainda estava em perigo, e à beira da falência. No segundo seguinte, recebeu um investimento de 11, que resolveu todas as crises. Até mesmo revidou contra seus oponentes. Que operação divina é essa? E por trás de tudo isso, tudo aponta para um nome misterioso, Fang Yuan. Agora todos estão cercando Liu Yan. É como se o céu estivesse me ajudando. Tudo correu às mil maravilhas. Só achei engraçado. Este é o poder do capital. E minha garota está bem no centro do poder, aceitando a admiração de todos. Ela merece. No final da live, o olhar de Liu Yan parecia perfurar a tela, na direção onde eu estava. Seu rosto tinha um leve sorriso de alívio, e uma emoção complexa que eu não conseguia entender. A crise do grupo Liu, de uma forma quase mágica, dramaticamente resolvida. Liu Yan, essa jovem CEO nomeada em um momento de crise, tornou-se famosa da noite para o dia. E eu, como idealizador de tudo isso, continuo vivendo minha vida preguiçosa de comer, beber e esperar a morte. Academia, gastronomia, fabricação de vinho. Liu Huyan está tão ocupada todos os dias que mal tem tempo para respirar. Sai cedo e volta tarde, mas não importa o quão tarde. Ela sempre voltava para casa e preparava a refeição para mim. Suas habilidades culinárias estavam melhorando cada vez mais. Do café da manhã chinês ao jantar francês, até a culinária japonesa. Quase não havia nada que ela não pudesse fazer. E cada vez, precisamente, acertando em cheio meu estômago. Isso me deixou cada vez mais confuso. Uma garota mimada, de uma família rica desde a infância, como poderia se tornar uma chefe tão talentosa em tão pouco tempo? Mas estou pensando demais ou há outra razão oculta? Nesta noite, Liu Huyan voltou particularmente tarde, com um olhar cansado no rosto. Mas havia uma alegria que ela não conseguia esconder em seus olhos. Fang Yuan, nós conseguimos! Ela jogou a bolsa de lado e pulou animada para me abraçar. Me deu um grande abraço. O corpo macio caiu em meus braços, trazendo um aroma agradável. Inconscientemente, estendo a mão para abraçá-la. A palma da minha mão está em sua cintura fina, sentindo aquela suavidade e elasticidade incríveis. O que deu certo? Eu pergunto, sabendo a resposta, aproveitando essa intimidade rara. A nova linha de produtos Veiyang que lançamos está no ar hoje no primeiro dia. Vou fazer o Buda pula-muro que você mais gosta para você. Ela disse, tentando se libertar dos meus braços e correr para a cozinha. Mas eu apertei meus braços. Não a deixei ir. Cozinhar não é urgente. Eu olhei para ela, com olhos brilhantes. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Que pergunta? Ela parecia um pouco desconfortável com meu olhar. Suas bochechas ficaram vermelhas. Eu me aproximei do ouvido dela, abaixando a voz. Você já sabia que eu gosto de Buda pula-muro. O corpo de Liu Huyan endureceu repentinamente. Ela levantou a cabeça. Seu olhar estava perturbado, como um cervo assustado. Eu não sabia. Eu só vi na receita que esta sopa é muito nutritiva. Queria fazer para nutrir seu corpo. Ela explicou gaguejando. Mas seus olhos não ousavam encontrar os meus. Ela está mentindo. Tenho quase certeza. Desde o primeiro mingau de milho até o Buda Jumps Over the Wall de hoje, seu conhecimento dos meus gostos já ultrapassou o escopo da coincidência. Junto com o seu anterior, a aversão extraordinária por Jipudana e a aprovação instantânea da minha proposta de casamento por dinheiro. Uma ideia tão ousada que até eu acho absurda tomou forma na minha mente. Será que, justamente neste momento, meu celular tocou? Era o assistente Shen ligando. Chefe, há um jantar de caridade em Lingan.
O anfitrião é a família Bai. Eles enviaram convites para você e sua esposa. Ambos. Você vê. Família Bai, Bai Ningbin. Eu semicerro os olhos. Um sorriso frio aparece no canto da minha boca. Vá. Por que não ir? É bom que algumas contas antigas também devam ser resolvidas. Eu também quero ver essa garotinha nos meus braços. Quando vir sua boa amiga, qual será a reação dela? Jantar de caridade. No grupo Bai. Realizado em um hotel 7 estrelas. Ainda estou vestindo roupas casuais. E todo elegante. Salão de baile cintilante. Não combina. Liu Huyan então vestiu um vestido longo branco acinzentado. Cabelo comprido preso. Liu Huyan é uma da sala dos seguranças. Ouvi dizer que esse cara é um gigolô. A família Liu conseguiu ressuscitar, porque ele se envolveu com algum chefão misterioso. Liu Huyan está com ele para retribuir a gratidão. Foi por isso que ela ficou com ele. Rumores sobre Liu Huyan, zumbindo como moscas. Eu não me importo. Peguei um copo de suco da bandeja do garçom, sem me importar com mais nada. Não é o hidromel caseiro que eu gosto. Quase. A tez de Liu Huyan estava um pouco pálida. Inconscientemente, ela deu um passo em minha direção e disse baixinho: Sinto muito por te fazer passar por isso. Ser bancado por uma beleza tão linda. Eu estou mais feliz do que qualquer coisa. Eu o fiz ficar zangado e rindo ao mesmo tempo. Ele me beliscou na cintura. Nesse momento, uma voz fria veio de trás de nós. Liu Huyan, você está ficando cada vez mais promissora. Nós nos viramos só para ver Bai Ningbin, vestindo um preto vestido decotado em V, segurando uma taça de vinho tinto, olhando para mim com um olhar zombeteiro no rosto. Seu olhar em mim parou por um segundo, cheio de desprezo, desdém e raiva. Então se virou para Liu Huyan. Eu pensei que você era tão capaz. Acontece que você está namorando um gigolô. Como? A família Liu não tem mais ninguém? Precisa vender sua beleza para conseguir investimento? Suas palavras eram venenosas e cruéis. O rosto de Liu Huyan perdeu a cor instantaneamente. Na vida passada, Bai Ningbin também era assim. Usando as palavras mais dolorosas, torturando repetidamente o orgulho de Liu Huyan. Eu estava prestes a falar, mas Liu Huyan me puxou. Ela respirou fundo, encarando o olhar de Bai Ningbin. E então um leve sorriso apareceu em seus lábios. Bai Ningbin, você está com ciúmes de mim? A expressão de Bai Ningbin congelou. Ciúmes de você ter encontrado um inútil que não serve para nada? Ele zombou. Liu Huyan balançou a cabeça. Então ela fez algo que chocou a todos. Ela ficou na ponta dos pés, abraçou meu pescoço e na minha bochecha deixou um beijo sonoro. Então ele virou a cabeça, olhando para Bai Ningbin, estupefato, e disse, palavra por palavra: você está com ciúmes de que a pessoa ao meu lado é quem eu amo, enquanto você, desde criança, nem sabe o que é amar. Mesmo que meu namorado use roupas baratas, aos meus olhos, ele brilha mais que as estrelas no céu. Se ele quer relaxar, eu trabalho duro para sustentá-lo. Eu quero. Eu gosto. Isso se chama diversão. Uma mulher como você, que ninguém ama, não entenderia. Proteção pública. Sem disfarçar. Eu olhei para essa garotinha com poder de combate explosivo em meus braços. E meu coração se encheu de alegria. Que bom! O rosto de Bai Ningbin instantaneamente ficou vermelho como um fígado. Ele tremia de raiva por todo o corpo. Só que Liu Huyan ficou em silêncio por um tempo, sem conseguir dizer uma palavra. Nesse momento, uma figura ainda mais importante apareceu. Há muitos no mundo dos negócios em BNS. O velho Li, com um patrimônio líquido de centenas de bilhões, caminhava apoiado em uma bengala, apoiado por um grupo de pessoas. Todos abriram caminho, cumprimentando respeitosamente. Bai Ningbin também rapidamente controlou a raiva em seu rosto, forçando um sorriso para recebê-lo. Vovô Li, como o senhor veio? No entanto, o velho Li nem sequer olhou para ele. Passou direto por ele e caminhou até mim. Então, sob o olhar incrédulo de todos, que com um pisão, poderia fazer o mundo dos negócios em BNS se esconder por 3 vezes. O chefão me encarou, um rostinho branco,
O público se acalmou silenciosamente. Sr. Fang, você também está aqui. Por que você não avisou que viria? Eu poderia ter ido buscá-lo. Xuan Shanxi. O queixo de todos caiu no chão. A expressão de Bai Ningbin era como se tivesse visto um fantasma. Eu olhando para aquele rosto maravilhosamente variado dele. Levantei preguiçosamente o suco na minha mão. Só de passagem, dando uma olhada. Naquela noite, Bai Ningbin se tornou a maior piada de todo o banquete. E meu gigolô ao lado de Liu Huyan se tornou a existência mais misteriosa e imprevisível. Alguém que pode fazer o velho Sr. Li se curvar em saudação. Seria uma pessoa comum? Até mesmo pensando com os dedos dos pés, você sabe que é impossível. Por um tempo, várias especulações sobre minha identidade se espalharam como fogo. Alguns dizem que sou de Pequim, herdeiro de uma certa família rica de primeira linha, vivendo uma experiência. Alguns dizem que sou do exterior, o controlador de um certo misterioso conglomerado, rico além da imaginação. Enfim, ninguém mais ousa dizer que sou um gigolô. Após o jantar, no caminho para casa, Liu Huyan não parava de me olhar secretamente. Se quer perguntar algo, pergunte. Eu estava dirigindo, sem olhar para os lados. Que relação você tem com o vovô Li? Ela finalmente não conseguiu se conter. Eu pensei um pouco. Digamos que sou meio que um aluno dele. Na vida passada, ele falhou em um investimento. Quando estava quase falindo, eu o aconselhei algumas vezes. Claro, o que eu não disse foi que na vida passada, quando o aconselhei, ele já tinha mais de 80 anos. E eu apenas 30. Liu Huyan claramente não acreditou. Mas não conseguia encontrar um motivo para refutar. A atmosfera no carro ficou um pouco sutil por um momento. De volta para casa, eu estava prestes a ir tomar um banho, quando Liu Huyan me puxou. Fang Yuan, precisamos conversar. Sua expressão estava mais séria do que nunca. Meu coração se moveu. Eu sabia que o que tinha que vir, viria. Nós nos sentamos no sofá da sala, a 1 metro de distância. Quem é você realmente? Liu Huyan foi direto ao ponto. Eu sou seu marido. Fang Yuan respondeu. Não se faça de bobo para mim. Ela estava um pouco agitada. Você não é o Fang Yuan que eu conheço. Por que você sabe tantas coisas? Por que você tem tanta energia? Ela fez uma pausa, respirou fundo e fez a pergunta mais crucial. Você também reencarnou? Chegou. Finalmente chegou. Eu o observei, sem responder, mas perguntando em troca. E você? Nossos olhares se encontraram. O ar parecia congelado. Nos olhos um do outro. Vimos o mesmo choque frio. Então você também. Você também. Os dois falaram quase ao mesmo tempo. No segundo seguinte, Liu Huyan não conseguiu mais se controlar. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ela rapidamente se jogou para frente, me abraçando forte, escondendo o rosto no meu peito, chorando alto, chorando com o coração partido, como se quisesse desabafar toda a mágoa e a dor de 2 vidas. Seu idiota! Por que você não disse antes? Você sabe o quão assustada eu estava sozinha? Ela chorava enquanto socava meu peito com os punhos. Eu não me esquivei. Deixei-a desabafar. Apenas a abracei forte, acariciando suas costas repetidamente, sussurrando em seu ouvido. Desculpa, desculpa. Eu também não sabia. Eu pensei que era o único. Acontece que ela também renasceu. Não é à toa. Não é à toa que ela concordou tão rápido. Nossa ridícula troca financeira. Não é à toa que ela sente tanta aversão por Jiboda e Bai Mingbin. Não é à toa que ela sabe todos os meus gostos, cozinhando para mim. Acontece que ela carregava as memórias da vida passada. Quando eu fiz aquela proposta, ela não viu humilhação, mas redenção. Em sua vida escura e desesperada, eu pensei que era seu único raio de luz. E eu, seu idiota, ainda achava que era porque meu roteiro era bom. A forçando a perceber. Quando você renasceu? Esperei o choro dela diminuir. E então perguntei suavemente. Foi na manhã do dia em que meu pai se acidentou. Ela disse, soluçando. Eu abri meus olhos e descobri que havia voltado ao dia anterior ao acidente. Eu estava apavorada. Eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que não podia seguir o caminho da minha vida passada novamente. Eu queria ir te procurar, mas eu não sabia como falar com você.
Na vida passada, éramos apenas colegas de classe comuns. E então eu vim pedir dinheiro emprestado. Eu completei a frase dela. Ela assentiu. Eu pensei na época. Mesmo que eu não conseguisse o dinheiro emprestado, só de te ver de novo já estaria bom. Eu pensei que você diria aquelas coisas. Ela disse. E ficou vermelha de novo. Você não achou que eu era particularmente descarada naquela época? Ela concordaria com qualquer coisa por dinheiro. Ela me olhou cautelosamente. Eu ri. Estendi a mão e belisquei o rosto dela. Boba. Eu estava pensando naquele momento. Como minha esposa é tão inteligente. Ela adivinhou meu ponto principal de uma vez. Que ponto principal? O ponto principal é que eu quero me casar com você. E sempre quis me casar apenas com você. Minha voz era muito suave, mas carregava uma firmeza inquestionável. Os olhos de Liu Huyan ficaram vermelhos novamente em um instante. Mas desta vez eram lágrimas de emoção. Ela se aproximou e beijou meus lábios. Este beijo não era mais como no jantar, mas carregado com o profundo afeto e saudade de duas vidas. Quente e longo, nós nos beijamos do sofá até o tapete. E do tapete até a cama grande no quarto. As roupas caíram uma a uma. Quando minha palma acariciou sua pele macia e delicada, eu podia sentir claramente o tremor em seu corpo. Está com medo? Eu parei, olhando em seus olhos turvos. Ela balançou a cabeça. E então levantou ativamente as pernas. Envolveu minha cintura. Fang Yuan. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu esperei por este dia. Esperei por 2 vidas. Naquela noite, usamos a maneira mais primitiva para preencher os arrependimentos de ambas as nossas vidas. A noite está escura. E nossa história está apenas começando. Depois de romper aquela barreira, meu relacionamento com Liu Huyan sofreu uma mudança radical. Antes éramos um casal de contrato. Agora somos um casal apaixonado. O nível de breguice. Até o assistente Shen não aguenta. Chefe, senhora, este é o plano estratégico para o próximo trimestre. Vocês dois não querem dar uma olhada primeiro? O assistente Shen estava na sala de estar, olhando para nós no sofá, caídos como um bando, alimentando um ao outro com frutas, com os cantos dos olhos se contraindo. Não vou olhar. Eu nem levanto a cabeça. Abro a boca e pego a fruta que Liu Huyan me oferece. Você decide o que fazer. Não me incomode com essas pequenas coisas. Está afetando meu relacionamento com minha esposa. Fang Yuan. Liu Huyan ficou vermelha com o que eu disse. E me empurrou. Não diga bobagens. O trabalho é importante. Então ele pegou os documentos. E começou a ler atentamente. Viu? Essa é minha esposa. Doce e confiável. Ao contrário de mim, que só quero ser um inútil. A propósito, assistente Shen. De repente me lembrei de uma coisa. Como estão Bai Mingbin e Jiboda? Ao mencionar esses 2 nomes, a expressão do assistente Shen imediatamente ficou séria. Relatando, chefe, o grupo Ji anunciou falência e liquidação. Jiboda e seu parceiro têm dívidas de dezenas de bilhões. Todos os seus bens foram congelados. Eles nem têm um lugar para morar agora. Enviei pessoas para vigiá-los. Ontem à noite, debaixo de uma passarela, eles brigaram por um pedaço de pão. É mesmo? Estou interessado. Tem vídeo? Me mande para eu ver. Sim, bom trabalho. Eu balancei a cabeça satisfeito. Continue vigiando. Não os deixe morrer. Mas também não os deixe ter uma vida fácil. Quero que eles experimentem todas as dificuldades da vida. Pelo que fizeram a Liu Huyan em sua vida passada. Minha voz era calma. Mas Liu Huyan ouviu o significado por trás disso. Ele largou os documentos e apertou minha mão. A expressão de Liu Huyan ficou um pouco estranha. Senhora, a situação da família Bai é bem complexa. A assistente Shen disse, ponderando. Desde o último jantar, o status de Bai Mingbin na família caiu drasticamente. O velho Bai está muito desapontado com ele e retirou todos os poderes de suas mãos. Ele agora fica em casa todos os dias. Não vai a lugar nenhum. E além disso, a assistente Shen hesitou. Ele enviou pessoas para me contatar várias vezes, querendo solicitar uma reunião com você. Me ver? Eu ri friamente. Ele ainda não desistiu. Ele disse que quer pedir desculpas pessoalmente a você e à senhora. Não precisa. Liu Huyan disse friamente. Eu não quero vê-lo novamente. Pelo amigo mais confiável. Eu assenti em concordância. Você ouviu?
Assistente Shen. Meu pai disse que não quer vê-lo. Mesmo que fosse o Rei Celestial, ele não o veria. Se ele entrar em contato com você novamente, bloqueie-o diretamente. Sim, chefe. Pensamos que o assunto estava encerrado. Mas subestimamos a obsessão de Bai Mingbin. Alguns dias depois, eu e Liu Huyan fomos a um restaurante novo, de culinária privada para jantar. É difícil reservar este restaurante. Dizem que o dono é um excêntrico. Ele só recebe os clientes de quem gosta. Claro, isso não é um problema para mim. Porque este restaurante é uma propriedade em meu nome. Eu e Liu Huyan tínhamos acabado de nos sentar na sala privada. A porta foi aberta. Como vocês vieram parar aqui? Ele nos viu. Um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos, que logo se transformou em extremo ódio e ressentimento. Por que não podemos estar aqui? Eu perguntei preguiçosamente. Pelo contrário, senhorita Bai, parece que você não é bem-vinda aqui. O gerente do restaurante correu imediatamente, com uma expressão de pavor. Desculpe. Diretor Fang, eu não sei como ele entrou. Eu vou expulsá-lo imediatamente. Espere. Liu Huyan começou a falar. Ela olhou para Bai Mingbin e perguntou calmamente. O que você quer conosco, afinal? Bai Mingbin olhou fixamente para mim e respondeu sem relação com a pergunta. Fang Yuan, o que eu tenho que ele não tem? Em termos de histórico familiar, em termos de habilidade, em que sou inferior a ele? Por que você simplesmente não consegue me dar uma chance? Esta é uma pergunta que o atormentou por 2 vidas. Eu nem abri a boca. Liu Huyan sorriu. Bai Mingbin, você ainda não entende? Você não está apenas me forçando a fazer algo ruim. Você está podre desde a raiz. Seu chamado amor é possessão. É destruição. Você quer destruir o que não pode ter. Enquanto o amor de Fang Yuan é proteção. É completar. Ele me viu em um pântano. O que ele pensou não foi em rir de mim, ou tirar vantagem da situação, mas me tirar de lá a todo custo. Você e ele são tão diferentes quanto lama e nuvens. Cada palavra de Liu Huyan era como uma faca, enfiada profundamente no coração de Bai Mingbin. Seu rosto ficou cinza aos poucos. Então eu perdi desde o começo. Ele murmurou. Você nunca ganhou. Acrescentei friamente mais uma facada. Porque eu o amei por 2 vidas. E aos meus olhos, você não passa de um figurante. A última gota transbordou o copo. Bai Mingbin cambaleou, como se toda a sua força tivesse sido drenada, e caiu no chão. Ele olhou para nossas mãos dadas, minhas e de Liu Huyan, olhando para o amor e o entendimento tácito em nossos olhos, que não fazíamos questão de esconder. Finalmente, ele desatou a rir em desespero. A risada era estridente e desesperadora. 2 vidas. Então foram 2 vidas. Eu não perdi injustamente. Não injustamente. Enquanto ria, ele começou a chorar. A maquiagem borrou. Seu rosto estava em um estado deplorável. Não era mais o presidente Seberg altivo. Apenas um pobre coitado que perdeu completamente. O colapso de Bai Mingbin não causou muitas ondas em meu coração. Não tenho pena dele. Apenas desgosto. Na vida passada, o sofrimento que ele causou a Liu Huyan é o suficiente para ele pagar com uma vida inteira de arrependimento. O gerente do restaurante o convidou a se retirar. A tranquilidade retornou ao camarote. Liu Huyan olhou para mim e perguntou baixinho. Eu sou uma pessoa muito cruel? Não. Eu a puxei para meus braços e beijei sua testa. Minha esposa é a pessoa mais gentil do mundo. Você não pode lidar com pessoas mais da mesma forma que lida com pessoas boas. Ela sorriu e apoiou a cabeça no meu ombro. Fang Yuan, é tão bom ter você. O sentimento é mútuo. Desfrutamos de uma refeição excepcionalmente doce. Depois de lidar com essas moscas mortais, a vida de Liu Huyan e minha vida finalmente voltou aos trilhos de vez. Ela atua como sua bela CEO, tomando decisões decisivas no mercado, gerenciando o grupo Liu de forma próspera, tornando-se uma lenda na indústria. Eu sou meu genro preguiçoso e relaxado. Malho e cozinho em casa todos os dias. Pesquiso receitas. E aproveito para ver online que novas ideias meus subordinados tiveram. Fang Yuan também não se levantou hoje. Este tópico já se tornou um barômetro das ações da nossa empresa. Contanto que eu não vá trabalhar um dia, o preço das ações da empresa sobe constantemente. Ocasionalmente,
Quando tenho vontade de ir à empresa dar uma olhada, o preço das ações naquele dia certamente cairá. Os internautas deixam mensagens na conta oficial do Weibo, implorando a vocês: controlem seu chefe, por favor. Deixem-no ficar em casa em paz, por favor. Presidente Fang, por favor, estou implorando. Apenas fique tranquilo e seja um inútil. Não venha assustar nossos pequenos investidores de varejo. Recomendo fortemente que a presidente Liu tranque o presidente Fang em casa. Se for jogado fora. Sempre fico muito feliz ao ver esses comentários. E Liu Huyan me olha com um pouco de impotência e carinho. E então confisca meu celular. Me colocou no sofá. E me massageou pessoalmente. Está vendo aquelas coisas aleatórias de novo? Está cansado? Eu te ajudo a massagear. Então eu relaxei em suas pernas com tranquilidade, aproveitando a felicidade do amor da minha esposa. E aproveitei para colocar minhas mãos em sua camisa, passeando em seu abdômen liso e plano. Use um pouco mais de força aqui. Fang Yuan, não se mexa. Ele estava envergonhado e irritado. Tirou minha mão. Eu segurei a mão dele. E beijei perto da minha boca. Esposa sorrindo maliciosamente. Amor. Hoje à noite, vamos experimentar aquele conjunto de roupas que compramos. Seu rosto ficou vermelho como se fosse sangrar. Bandido. Nossa vida é cheia disso. Doce e trivial cotidiano. Cozinhar juntos. Aconchegar-se no sofá para assistir a um filme. Tirar uma soneca juntos em uma tarde ensolarada. Nós adotamos um gato leopardo. Chamamos ele de Yuanbao, porque ele foi trocado por 1 bilhão da minha riqueza. Yuanbao é muito apegado a nós. Especialmente gosta de dormir na minha barriga. Liu Huyan sempre fica com ciúmes. Ela o joga para o lado. E então deita em cima. Este lugar é meu exclusivo. Ela declara isso de forma dominadora. Nós também brigamos. Por exemplo, quando eu bebo cerveja gelada escondido. E ela descobre. Ela fica brava e me ignora por 3 dias. Eu só posso usar todas as minhas habilidades. Fingir ser coitado. Fazer charme. Implorar por perdão. E, finalmente, ter uma troca de carinho profunda. Só então consigo fazer as pazes com minha esposa. Os dias passam voando. Num piscar de olhos, chegamos ao nosso registro de casamento. Aniversário de 1 ano. Neste dia, Liu Huyan propositalmente cancelou todos os compromissos de trabalho. Disse que ia me dar uma surpresa. Ele me levou para o mar. Ao pôr do sol. Toda a praia estava tingida de ouro. As ondas beijavam a areia repetidamente, emitindo um som suave. Fang Yuan, você se lembra daqui? Ele perguntou de repente. Eu hesitei por um momento. Este é o lugar onde me declarei a ele na vida passada. Naquela época, eu era inexperiente. Finalmente, reuni coragem para convidá-lo para cá. Preparei flores e um anel. E um longo discurso de confissão. Mas ele não veio. Mais tarde, descobri. Aquele dia foi o dia em que ele foi forçado a se casar com Jibo. Aqui foi na minha vida passada. O começo de todos os arrependimentos. Lembro, minha voz estava um pouco rouca. Desculpa. Liu Huyan se virou para me encarar. Seus olhos estavam vermelhos. Na vida passada, eu falei com você. Não importa. Estendi a mão para limpar as lágrimas dos seus olhos. Eu te convidei para vir. Eu vim. Ele ficou na ponta dos pés para me estabilizar. Sob o sol poente. Nossas sombras se alongaram muito, muito. Fang Yuan. Vamos fazer um casamento. Tudo bem. Eu quero usar o vestido de noiva mais lindo do mundo para me casar com você. Tudo bem. Eu quero que todos saibam que você é o marido de Liu Huyan. É o meu único amor nesta vida. Tudo bem. Eu olhei para ele e sorri. Esposa. Tudo o que você diz é bom. Mas antes do casamento, tem uma coisa que temos que fazer primeiro. O quê? Eu o peguei na cintura e caminhei a largos passos em direção àquela vila à beira-mar não muito longe. Noite de núpcias. Nosso casamento foi grandioso e solene. Quase todas as celebridades da cidade vieram. Tudo em meu coração estava atravessado em minha mente, dizendo que presenciar nossa união era a maior honra de sua vida. O assistente Shen, como meu padrinho, chorou mais do que seu pai. Enquanto enxugava as lágrimas, ele dizia que finalmente viu o chefe vivendo a vida dos seus sonhos. Ele poderia morrer em paz. Eu olhei para ele sem palavras, pensando: você não pode morrer de jeito nenhum. A empresa ainda conta com você. Liu Huyan vestiu o vestido de noiva que eu mesmo desenhei para ela.
tão linda quanto uma princesa saindo de um conto de fadas. Quando ela pegou na mão do pai Liu e caminhou em minha direção passo a passo, eu senti que toda a luz do mundo se reuniu sobre ela. O corpo do pai Liu já havia se recuperado completamente. Neste momento, ele estava radiante e cheio de energia. Ele colocou a mão de Liu Huyan na minha e deu um tapinha no meu ombro. Disse solenemente: Fang Yuan, minha filha está agora entregue a vocês. Se você ousar maltratá-la, eu não o perdoarei, mesmo que custe minha vida. Pai, fique tranquilo. Eu segurei firmemente a mão de Liu Huyan. Prometo solenemente. Nesta vida, na próxima vida, na vida seguinte, eu só amarei ela. Quando trocamos as alianças, eu vi Bai Mingbin sob o palco. Ele também veio. Não só veio por conta própria. Ele estava no canto mais discreto, vestindo um vestido preto simples. Eu o vi silenciosamente se virando e deixando o local. A história dele chegou ao fim, enquanto a minha história com Liu Huyan continua. Após o casamento, não fomos a nenhum destino popular de lua de mel. Em vez disso, voltamos para nossa casa à beira-mar. À noite, estávamos deitados na cama, ouvindo o som das ondas do mar do lado de fora da janela. Marido, Liu Huyan me chamou de repente. Eu o abracei. Sinto como se estivesse sonhando. Ele disse suavemente: a dor da vida passada foi muito real. Tenho medo de abrir os olhos e tudo desaparecer. Não é um sonho. Eu beijei o topo da cabeça dele. Se não acredita, toque. Peguei a mão dele e coloquei no meu coração. Ele está batendo por você. Cada vez real e poderoso. Eu puxei a mão dele para baixo novamente, para acariciar meu abdômen tonificado. E aqui? Você não gosta mais de abraçá-lo para dormir? Também é real. Ele ficou vermelho. Me deu um soco leve. Não faça barulho. Eu ri. Rolei e o prendi embaixo de mim. Amor. Cada momento da noite de núpcias vale 1000 peças de ouro. Devemos cuidar dos negócios. O luar lá fora entra suavemente no quarto. O som das ondas do mar celebra nosso amor. A mais bela música de fundo. Eu sei que nesta vida seremos felizes para sempre, porque usamos 2 vidas de espera para conseguir esta perfeição. E cada dia de perfeição vale a pena ser valorizado por nós. A propósito, esposa, amanhã de manhã eu quero comer mingau de milho feito por você. Está bem? Veja, a felicidade é realmente tão simples. Ter alguém que você ama ao seu lado. Ter comida quente na mesa. Assim é a vida inteira.